O Palmeiras deslizou, deu uma escorregada, ajudou o Flamengo a chegar, mas o Dorival Júnior, que eu sempre elogio aqui, diga-se de passagem, não quero derrubar treinador, não quero que saia do cargo. Agora, na minha opinião, errou feio. Errou muito feio em não colocar um time titular contra o Ceará. Era hora de diminuir a vantagem do Palmeiras sobre o Flamengo, e o Flamengo empata com o Ceará em casa, uma boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, e o Flamengo dá essa folga para o Palmeiras num jogo que poderia ter sido bem mais fácil e com vitória se fosse com o time titular. Boa tarde, Nilson César, boa tarde, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira. Maurão, sobre essa situação de Palmeiras e Flamengo, o Dorival, ele até deu, uma explicação. A gente vai mostrar essa explicação já do Dorival Júnior, só que, na minha opinião, é um erro recorrente, porque ele cometeu esse erro contra o Palmeiras, de escalar um time misto contra o Palmeiras. Vencia, demorou para colocar os titulares e o Palmeiras empatou a partida. Agora, contra o Ceará, um Maracanã lotado, 64 mil pessoas. Na minha opinião, um erro de planejamento do Dorival. Na sua, houve erro, até porque, deixando claro, o Flamengo não precisa jogar com os titulares contra o Vélez. Ganhou de 4-0. Ele tinha essa semana para botar o time misto e decidiu fazer isso no Brasileirão, Mauro. Boa tarde a todos. Bem, quando o Dorival assumiu, eu cheguei a dizer que a missão dele, à frente do Flamengo, seria tentar avançar nas Copas e conseguir o melhor possível no Brasileiro. O melhor possível naquele momento parecia ser o quê? Chegar entre os times que vão para a fase de grupos da Libertadores. Só que as coisas vão mudando, E na semana passada, antes do jogo com o Vélez, a gente chegou a comentar aqui o seguinte: se o Flamengo conseguisse uma boa vitória, como conseguiu contra o São Paulo na Copa do Brasil, por 2 gols, eu nem estava pensando em 4 gols, 2 gols contra o Vélez, 2-0, 3-1 na Argentina, como conseguiu no Morumbi contra o São Paulo, ele poderia distribuir melhor os jogadores entre os jogos do Brasileiro e das 2 competições eliminatórias, mata-mata. Ele até o fez, mas por força maior, Ele colocou a zaga, que é considerada titular, que tem o David Luiz e o Léo Pereira, porque os 2 estão suspensos na Libertadores. Ele colocou o Gabigol porque ele está pendurado. Aliás, onde que ele não está pendurado, suspenso o Gabigol, Ele está pendurado na Libertadores e também na Copa do Brasil, diga-se de passagem. E aí, para não correr o risco de perder o jogador na final da competição, para a qual está virtualmente classificado, ele não vai escalar o Gabigol na quarta, então colocou ontem. E tinha ainda o Thiago Maia, que ele resolveu dar um descanso, porque teve uma sequência mais pesada de jogos, e que também poderia ter jogado ontem, porque quarta não vai jogar, porque está pendurado, ele não vai correr o risco de tomar um cartão do seu volante titular e não tê-lo contra o Palmeiras ou o Atlético, provavelmente lá no final de outubro em Guayaquil. Então ele fez as trocas, parte das trocas possíveis em função de suspensões. Eu acho que o grande problema ontem foi o meio-campo e o ataque. Ele poderia... O Vidal é do time do Brasileiro. Ele ontem poupou até o Vidal. Ele poupou um reserva. Então aí não dá. Poupou o reserva, não pôs o Thiago. Insiste no Diego Ribas. Fica muito claro, cada vez mais, que a presença do Diego, se é a menor condição de jogar no Flamengo mais, a não ser que ele entre ali uns minutos ali, para ficar ali prendendo a bola, tudo girando, aquela coisa, mas nada. Ele não tem condições de dar dinâmica ao meio campo, de ajudar para valer o time a furar um bloqueio defensivo, que era óbvio que ia enfrentar. O Ceará até ocupou o campo do Flamengo e tal, mas muitas vezes se defendeu ali de forma bem organizada. E aí você tem até o Vitor Hugo, que é um garoto, que uma coisa é o Vitor Hugo do lado dos feras. Para o Vitor Hugo para jogar um pouco com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, ele não vai ter a responsabilidade de carregar o time, ele vai compor. Mas quando ele tem que jogar e ser um dos protagonistas do meio campo, é muita responsabilidade em cima do rapaz. E o rendimento dele também acaba não sendo aquele que apresentou em outros jogos. Então acho que ele errou demais ontem na formação da equipe. Ele poderia ontem até ter jogado na cartada um pouco mais alta, ao invés do Marinho, colocar Gabigol, Pedro e Cebolinha no ataque, para tentar definir o jogo. E depois ele tirava o Pedro para poupar se está vencendo o jogo. Mas é quarta-feira. Quarta-feira ele pode jogar sem centroavante. Ele pode botar o Mateusão, que é o centroavante do Sub-20. Ele pode colocar, sei lá, o filho dele de centroavante. O que ele quiser. Está 4-0, gente. É lógico, ninguém aqui está dizendo que tem que repetir um Cabanhas, América do México, que aliás não era 4 a diferença. Lá foi 4-2 Flamengo, Agora a vantagem é o dobro. Tem que caprichar muito para ser eliminado da Libertadores. Então daria para ter um time mais forte ontem. Aí o que ele fez? Ontem ele não demorou a mudar, mas porque tomou um gol no final do primeiro tempo.
E quando ele muda, ele coloca também muito pouco tempo, né? Muito menos tempo, a metade do tempo, para reagir. Acho que também os jogadores têm culpa, não se justifica tanta pressa, tanta afobação. O time muito afobado, entrando muito na pilha, jogadores experientes. O Ceará, claro, picotou o jogo, uma arbitragem medonha, horrorosa. Foi cera o tempo todo, cera. O jogo não andava. Aliás, se você pensar no seguinte, o jogo 11 da manhã é um jogo para exibir para outros mercados, né? Esse jogo pode passar na Europa, no horário legal, na Ásia, né? O cara à noite assiste o jogo. Se não, é de madrugada, ninguém vai ficar vendo o jogo do Campeonato Brasileiro. Se você pensar nesse jogo como produto de exportação, é um lixo, né? Porque você olha assim, um cenário, Maracanã, né? Final da Copa foi lá, não é o mesmo estádio, mas o nome é o mesmo, o local é o mesmo, então tem toda a mística do Maracanã. Aí o cara lá na China, no Japão, sei lá, em Bangladesh, algum lugar lá do outro lado do mundo, e ele liga a TV do Vietnã para ver o jogo. Aí ele vê um jogo que não anda, gente. Ele fala, não, naquele mesmo horário, tem Arsenal e Manchester United. Vou fazendo o quê vendo o Campeonato Brasileiro, essa porcaria aí? Isso é um lixo, isso é um jogo horroroso. Porque como produto. Eu não gosto de usar muita expressão pro futebol, mas na verdade né? Um produto. Então,